Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema de hoje é a graça e a paz de Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo número 1. E eu vou ler dos versículos 1 ao 12, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o tendes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com grande gozo, inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Dessa salvação, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Meu irmão e minha irmã, nós vamos ver no dia de hoje essa mensagem para que nós possamos nos revestir de um espírito manso e tranquilo. Pedro provavelmente escreveu essa epístola no ano 63 depois de Cristo, quando Nero começou a perseguir os cristãos. O cristianismo passou a ser considerado uma religião separada do judaísmo e, em consequência disso, os cristãos deixaram de receber proteção do governo, iniciando-se uma perseguição patrocinada pelas autoridades. Nós vamos aprender como enfrentar com sucesso sofrimentos, provações e perseguições. Vamos aprender também sobre conduta santa, sobre o espírito manso e tranquilo de Deus e também sobre a glória extraordinária que Deus nos promete no final. Pedro era pescador e foi chamado por Jesus para aprender a pescar homens em vez de peixes. E a partir daquele momento, Simão Pedro, ou Pedro, junto com seu irmão André, passou a ser um dos 12 discípulos de Jesus. Essa epístola foi escrita para judeus e gentios cristãos. O termo dispersão ou diáspora refere-se a esses cristãos que viviam fora de Jerusalém, nas 5 províncias romanas mencionadas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
A intenção de Pedro era que a sua epístola circulasse entre todos esses irmãos. Vamos refletir um pouco a respeito da graça e da paz de Deus. A graça é ativa e significa favor. Assim, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o momento, você pode contar com o favor de Deus. Não importa o que você precise suportar ou enfrentar, você terá a vitória e triunfará com a graça de Deus. Pedro ora para que a graça de Deus seja multiplicada, para que você experimente mais e mais dela, infinitamente, sem medida. A paz, por outro lado, é passiva e está ligada a descanso. Assim, qualquer que seja a sua situação, a ocasião ou a necessidade, você tem a paz de Deus, o descanso de Deus no seu sofrimento. Qualquer que seja a provação ou teste, nele você recebe não só o poder, mas também o descanso de Deus. Se confiarmos na nossa própria força, não conseguiremos ficar calmas em meio aos problemas. Quando nos apropriamos das duas forças capacitadoras de Deus, sua graça e sua paz, podemos alcançar um espírito manso e tranquilo. Graças a Deus por nos conceder esses dons, capacitando-nos para atingir esse alvo. Precisamos nos lembrar de 3 coisas: contar com a graça de Deus, porque ela está presente, garantida e à nossa disposição, orar pedindo a graça de Deus e viver com retidão, apesar do sofrimento. Priscila foi uma mulher, como você e eu, mas era uma exilada, uma peregrina, expulsa da sua própria terra e enviada para bem longe da sua terra natal. No entanto, sua trajetória de peregrina levou a conhecer o apóstolo Paulo e fundar uma igreja em sua casa, iniciando o ministério ao lado do seu marido. João, o discípulo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, também foi enviado para o exílio na ilha de Patmos. E ali, idoso e solitário, na realidade, um prisioneiro por causa do seu amor e por ser um seguidor de Jesus, experimentou uma das mais extraordinárias experiências de adoração que está registrada na palavra de Deus. Foi-lhe concedida uma visão de Deus, registrada por ele no livro de Apocalipse. Quando sofremos por praticar o bem e somos capacitadas pelo poder da graça de Deus, desfrutando da sua paz, quando nos revestimos do espírito manso e tranquilo de Deus e confiamos no Senhor, em vez de confiar em nossos esforços e emoções humanas, quando esperamos nele para dar sentido e utilidade aos nossos momentos de sofrimento, teremos finalmente muitos resultados a apresentar. Sempre que enfrentamos momentos difíceis, provamos que a glória do Senhor é verdadeiramente revelada no final. Como o salmista declarou, Salmo 34, versículo 8: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem ou a mulher que nele se refugia. Pedro, ele dá continuidade à sua epístola de encorajamento, considerando 3 razões que nos capacitam a lidar com todos os problemas da vida. Primeiro, podemos suportar qualquer coisa, porque aguardamos mais adiante a herança grandiosa de uma vida ao lado de Deus. Em segundo lugar, podemos suportar qualquer coisa se nos lembrarmos de que a provação é, na verdade, um teste. E terceiro, podemos suportar qualquer coisa, porque ao final, quando Jesus vier, receberemos dele o louvor, a glória e a honra. O sofrimento faz parte da vida. Acontece exatamente como Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. As palavras dessa epístola
refletem a mesma verdade. O sofrimento existe, mas podemos experimentar grande alegria em nossas tribulações, quando, em primeiro lugar, o nosso sofrimento se deve à prática do bem, e, em segundo lugar, quando olhamos para o final dos tempos e contamos com a grande glória futura. Deus já nos concedeu todas as coisas pertinentes à vida, para que possamos nos conduzir de forma piedosa. A expressão todas as coisas abarca a graça de suportar o sofrimento por praticar o bem. Quando a provação chegar, seremos capazes, pela graça de Deus, de nos revestirmos do seu espírito manso e tranquilo, recusando-nos a ser fonte de perturbação e suportando com tranquilidade as que forem provocadas pelos outros. E aqui podemos também contemplar o mistério da salvação. Cristo cumpriu a obra de redenção mediante o seu sofrimento, o qual foi revelado não só aqui, mas em toda a Bíblia. Segundo a 1 Pedro 1,9, o resultado da nossa fé é a salvação das nossas almas. O versículo 10 continua a comentar sobre essa salvação e sobre o interesse que ela despertou através dos tempos. E eu te pergunto, você, meu irmão, minha irmã, costuma refletir a respeito da sua salvação? Os profetas do Antigo Testamento falavam sobre salvação, sem entendê-la plenamente. O Espírito Santo movia-os a falar da salvação pela graça e moveu o seu coração para corresponder a ela. Os pregadores do Novo Testamento tiveram o privilégio de proclamá-la e os anjos, que não podem participar dela, estão interessados na obra de Deus em nossas vidas. E na próxima vez que você se colocar diante de Deus para orar, agradeça a Ele o maravilhoso dom da salvação. Sinta-se agradecida pela palavra de Deus. Estude-a pelo resto da sua vida. Como será glorioso chegar ao céu e, melhor ainda, ver o invisível e conhecer o desconhecido. Em resumo, podemos resumir nesses versículos os seguintes ensinamentos. Alimentar a esperança cristã. A esperança terrena não passa de castelos no ar, ilusórios e inconsistentes, mas a esperança viva permanece. Devemos agradecer a Deus pela esperança da glória. Ela é o fruto da misericórdia do Senhor. Ela nos anima nas tribulações e na aproximação da morte. Em tudo, devemos dar graças. Devemos saber que a herança celestial está guardada para os eleitos de Deus. Eles são mantidos por ela e se regozijam nela eternamente. Devemos entender que as tribulações são preciosas. Elas resultam em louvor, honra e glória. É motivo de regozijo até na tristeza. Devemos buscar o amor de Cristo, que proporciona a mais santa alegria. Devemos encontrar essa alegria procurando amá-lo mais e mais. E por fim, devemos seguir os exemplos dos profetas e de anjos que gostam de contemplar os mistérios da redenção. E por isso, nesse dia de hoje, nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos revista desta graça e da paz de Deus, para que possamos a cada dia glorificar o seu santo nome. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje, Pai, nós te pedimos que o Senhor não permita que a tristeza, que o ressentimento, que a mágoa ou qualquer sentimento que possamos ter, até mesmo das injustiças pelas quais passamos e sofremos, venham tirar de nós a graça, venham fazer com que nós fiquemos desanimados, entristecidos, aborrecidos ou até mesmo depressivos. Mas no dia de hoje nós
nos revestimos do teu espírito manso e tranquilo. Te pedimos a graça e o teu poder para que venhamos a cada momento, a cada segundo, dar graças ao Senhor, glorificar o teu santo nome, porque somente a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela nossa salvação, pela nossa vida, pelos nossos familiares, por todos aqueles que nos têm pedido oração, por todos aqueles que ouvem este devocional, porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o Deus fiel. E fiel é aquele que prometeu, como diz a tua palavra. E nós procuramos a cada dia ser fiéis ao Senhor, ser obedientes à tua palavra. E neste momento entregamos a ti, Pai, tudo aquilo que nos pertence. E louvamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você que gostou dessa mensagem a deixar o seu like neste canal do YouTube. E se você quiser enviar alguma mensagem com pedido de oração, poderá fazê-lo no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.